Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais relatos sobre a criatura? Então vem comigo. Relato: Lobisomem me perseguiu em Campinas, São Paulo. Boa noite, Ágata e inscritos. Me chamo Ricardo. Vou contar algo que ninguém acredita que aconteceu. Até minha mãe duvida. Ela diz que fui perseguido por um cachorro grande. Mas não, era um lobisomem. E ele quase me levou naquela noite. Em 1992, eu tinha 19 anos e trabalhava numa tapeçaria no bairro Campo Grande. Saía do serviço por volta das 10 da noite, depois de passar o dia inteiro enrolando espuma e costurando bancos de carro. Até então não existia celular com internet. Se fosse nos dias de hoje, talvez eu conseguisse filmar. Enfim, aquela sexta-feira parecia normal, como todos os dias. No fim do expediente, a patroa me deu uma marmitex extra, dessas que sobra do almoço dos funcionários. Guardei na mochila e todo feliz peguei o caminho de casa. Estava com pressa naquele dia, pois queria assistir um filme de terror que havia alugado na locadora. Então peguei um atalho que passava por uns terrenos baldios e umas ruas de mato alto, perto da linha de trem desativada. Enquanto eu andava, percebi que não era só o vento que mexia os arbustos. Tinha um barulho estranho, pareciam passos, mas não eram normais. Eram rastejantes, pesados, como se algo muito grande estivesse me acompanhando por dentro do matagal. A cada esquina que eu dobrava, dava uma olhada para trás, mas não via nada, e aquele som não parava. Foi aí que comecei a ficar assustado e acelerei os passos. Não demorou muito, ouvi um ronco baixo, vindo de um ponto escuro. Me arrepiei por inteiro e fiz o sinal da cruz. Continuei acelerando os passos e outro som ecoou, um grunhido igual de cachorro bravo. Morrendo de medo, mas movido pela curiosidade, resolvi olhar para trás. E o que eu vi era realmente algo sobrenatural. Aquele ser começou a sair do matagal lentamente. Era muito alto, os olhos amarelos brilhantes. Tinha o corpo encurvado, sendo a parte traseira mais desengonçada. Os braços longos. O rosto era uma mistura de homem e cachorro, totalmente bizarro e assustador. Ele parou beirando a sarjeta e ficou me olhando. Parecia que estava esperando a hora certa para me atacar. Foi um susto tão grande que eu saí correndo feito um condenado. Meu coração batia na boca. Ele veio atrás de mim, pois por um momento olhei para trás e me assustei mais ainda, pois aquilo corria diferente, com galopes ou pequenos pulos. Era totalmente desengonçado. Naquele momento não tinha pessoas nas ruas, pois já passava muito das 10 horas da noite. Corri desesperadamente, passei por um boteco que estava fechado e pulei uma valeta. Quase caí num bueiro aberto. Ágata, eu ouvia os sons das unhas dele no asfalto. E ele cheirava podre, era insuportável. Quando dobrei a rua de casa, a única coisa que eu pensei foi: se eu conseguir passar da porta, ele não entra. Pois lembrei que minha avó dizia que criaturas da noite não entram em casas que tem cruz na parede. E na sala de casa tinha uma cruz pendurada atrás da porta. Então entrei correndo no quintal e bati o portão com tanta força que minha mãe acordou. Entrei em casa trancando a porta com chaves e arrastei o sofá e a mesinha de centro para travá-la. Minha mãe, assustada, me perguntou o que estava acontecendo, pois eu estava ofegante, colocando os bofes para fora. Mas mesmo assim consegui dizer: tinha um lobisomem atrás de mim, mãe, ele quase me pegou. Ela ficou muito espantada, mas parecia que não estava acreditando. Quando foi lá pelas 2 horas da manhã, acordei com um barulho lá fora. Ele estava arranhando o portão. Acordei minha mãe e falei para ela, mas não tivemos coragem de olhar pela porta. Ele ficou no nosso portão por uns 20 minutos, depois saiu correndo.
Na manhã seguinte vimos as marcas. Eram altas demais para ser de um simples cachorro. Ágata, a partir daquela noite, evitei ir embora sozinho. Passei a rachar a gasolina com um amigo e ele me dava carona até em casa. Mas mesmo de carro, quando passava próximo àquele trecho, sentia algo estranho no ar. Aquilo foi muito real. Era um lobisomem. Graças a Deus nunca mais o vi, mas tenho certeza que ele ficou rondando aquele trecho por um bom tempo, só esperando outro desavisado passar por lá. Enfim, esse foi o meu encontro com um lobisomem, algo assustador que não esqueço. Boa noite e obrigado a todos. Relato: fui convidado para caçar um lobisomem. Olá a todos, meu nome é Davi. Tenho um relato de lobisomem para contar. Eu já vi um. Assim como muitas pessoas, se eu não tivesse visto, não acreditaria. Mas se minha palavra valer de algo, acreditem, eles existem. E como existe? Eu tinha 18 anos em 87, quando minha vida mudou do avesso. Eu morava no Rio de Janeiro, junto com meus pais e meu irmão. Era moço criado na cidade, cheio de malandragem da juventude e uma vida bem urbana. Mas meu irmão aprontou algo muito sério, que acabou desestruturando nossa família. A partir daí saímos às pressas do estado. Cada um foi para um lado. Eu fui mandado para a casa dos meus tios no Maranhão. Foi meu tio Jonas quem me acolheu. Ele morava com a família num sítio no interior. Cheguei lá no comecinho de agosto. Estranhei muito. Era bonito, mas totalmente diferente de cidade grande. Para onde se olhava era mato, morro, vacas, bois, terra vermelha e cheiro de mato molhado. Na primeira noite na casa dos meus tios, naquele silêncio ensurdecedor, eu pensei: o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Que futuro vou ter nessa roça? Mas sem opção eu tinha mais a que agradecer. Enfim, 3 dias depois, meu tio me arrumou um serviço na fazenda de um conhecido dele, um tal de seu Diniz. Era uma propriedade grande, bastante pasto, galpões, criação de porcos e vacas leiteiras. Fui recebido com certa urgência. Seu Diniz era um homem seco, de fala baixa, mas no fundo parecia ser gente boa. Disse para mim começar o quanto antes. E no final daquele dia, enquanto eu ainda conhecia os galpões, ele me chamou no canto e me falou: Davi, você é moço de cidade grande, né? Tem coragem? Ele perguntou assim, sem enrolação alguma. Achei estranha aquela pergunta e respondi: depende, seu Diniz. Coragem para quê? Pro que aparecer. Tô reunindo uns homens essa noite. Vamos caçar. Caçar o bicho que anda atacando o meu gado. Acha que dá conta? Ágata, na minha santa inocência de rapaz novo, eu pensei: deve ser uma onça ou cachorro do mato. Bicho é bicho, vai ser moleza. Aceitei sem pestanejar. Ô besteira que eu fiz. À noite nos reunimos perto do curral. Seu Diniz, eu, 2 irmãos peões, chamados Genilson e Valdinei, muito gente fina eles dois, e um velhote magro chamado Zezé, que segurava uma espingarda. Seu Diniz nos deu lanternas, peixeiras e quem soubesse atirar poderia pegar uma espingarda. Seu Diniz nos falou assim: vamos ficar em silêncio e juntos, ele vai aparecer hoje. Muito cuidado, hein, para não deixar ele escapar. Achei estranho que seu Diniz falava como quem já sabia que bicho era. E quando olhei para a cara dos outros peões, percebi que eles também, pois estavam tensos e atentos como quem já espera pelo pior. Bom, depois de longas horas ouvimos um grito feio, misturado com uivo. Meu Deus, eu gelei na hora. Era um som que eu nunca tinha escutado na minha vida. Era longo e doído. Antes que eu perguntasse que tipo de bicho fazia aquele som, assustei com os cavalos que estavam se agitando. Eles relinchavam tão alto que parecia chorar. Seu Diniz fez sinal com as mãos e começamos a segui-lo, indo em direção ao pasto. Eu comecei a sentir muito medo daquela situação. A lanterna tremia na minha mão e eu tentava disfarçar.
Não queria virar chacota para eles. Quando estávamos bem próximos do pasto, vimos rastros. E não eram de cachorro nem onça. De verdade, parecia um pé humano com garras. As pegadas fundas mostravam o peso do bicho. Um cheiro muito ruim estava naquele local. Um fedor de carne podre com pelos queimados. Dava ânsia de vômito. Agatha era muito assustador. Um breu terrível. Apenas as lanternas e a lua clareava aquela imensidão de pasto. De verdade, eu queria voltar para a casa do meu tio. Eu estava sentindo que ia haver o que eu não queria. Mas mesmo assim, continuamos caminhando lentamente até a cerca dos fundos. Foi aí que seu Diniz parou bruscamente e apontou a lanterna para um ponto. Quando clareamos, eu quase desmaiei com a cena que vi. Tinha um boi caído no chão. Ele estava aberto, as entranhas espalhadas. Os olhos do coitado estavam revirados e a língua para fora. Foi muito assustador e triste ver o boi daquele jeito. Mas o sangue gelou mesmo quando vi a cerca de arame farpado rasgada, como se algo imenso tivesse passado por ela. Nesse momento, escutamos um rosnado, ali mesmo, entre os pés de eucalipto. Aí não me aguentei e perguntei: Seu Diniz, que bicho é esse? Acho melhor a gente voltar para casa e chamar a polícia. Nesse momento, o mato se mexeu e um vulto surgiu. Ágata do céu, pensa num terror, aí você triplica. Era um vulto escuro, enorme e andava em duas pernas. Os olhos vermelhos. Ele tinha corpo de homem e a cabeça lembrava de um cachorro, mas com algumas deformidades. Os braços eram finos e longos. As mãos tinham unhas grandes. Era coberto de pelos sujos. Juro para vocês que era exatamente assim. Até me arrepio de lembrar daquele bicho. Sorte que eu estava atrás de todo mundo, porque eu comecei a tremer tanto que dava vergonha. Seu Diniz deu um tiro quase a queima-roupa, e o lobisomem berrou como um homem e voltou correndo para os eucaliptos, numa velocidade absurda. Seu Diniz gritou para a gente: Vamos, agora pegamos ele! Começamos a correr atrás daquilo, guiados por seu Diniz e pelos barulhos que o bicho fazia. A todo momento eu pensava: meu Deus, isso é um lobisomem, o que eu estou fazendo aqui? Dava para ouvir os gritos dele, a respiração forte e o bater apressado dos cascos. Chegamos num ponto daquela mata que não dava mais para prosseguir. Era perigoso, então voltamos correndo para a fazenda. Chegamos em frente à sede, em silêncio, nos olhando assustados. Acho que ninguém esperava ver aquilo tão de perto. O patrão falou para nós: Vocês viram bem o que era? Era um lobisomem. Essa peste vai voltar, eu sei, e quando ele voltar, eu quero o coração dele. Então fomos para o alojamento. Eu não conseguia dormir. A adrenalina estava a mil. Não conseguia raciocinar o que tinha visto. Aí falei para o meu amigo Genilson: Olha, Genilson, eu sinto muito, mas amanhã cedo estou indo embora. Eu vim trabalhar na lida da fazenda, não caçar lobisomem. Esse é trabalho para a polícia. Nisso o irmão dele, Valdinei, me respondeu: Deixa de bobagem, seu moço. Lobisomem tem em todo lugar. Eles vêm e vão. Tem que ir por eles para correr, senão eles acabam com as criações. Você acha que a polícia vai acreditar em história de lobisomem? Agatha, ele falava numa calma, como se fosse normal existir lobisomem. Eu fiquei embasbacado com a naturalidade em que eles tratavam o caso. Eu só pensava em ir embora, mas não consegui ir. Meu tio não apoiou minha saída, e seu Diniz meio que me pressionou a ficar. Bom, nos dias seguintes as coisas pioraram. Um bezerro foi atacado, muitas galinhas tiveram as cabeças arrancadas. E para fechar esse horror todo, chegou a notícia lá na fazenda que um peão de outra fazenda havia sumido. Só encontraram as roupas e as botas dele, sujas de sangue, beirando um rio que tinha lá para aquelas bandas. Aí seu Diniz me falou: Tá vendo aí, Davi? Esse bicho é perigoso. Ele sabe de mim e de você. Ele nos viu, nos marcou, sabe dos nossos passos. É melhor você ficar aqui conosco. Aqui um protege o outro, até conseguirmos pegar esse maldito. Aí armamos outra caçada, e foi muito pior. Nosso grupo estava menor,
Genilson estava doente e ficou no alojamento. Ele disse que sonhou com o bicho lambendo seu rosto enquanto dormia. Bom, fomos sem ele mesmo. Entramos no mato com as lanternas e muito atentos. Mas o que não esperávamos é que o bicho já estava lá, nos esperando de tocaia. Foi muito rápido. Aquela coisa nos surpreendeu no meio da trilha. Ele saiu do mato em cima do Valdinei e rasgou o braço do coitado como se fosse um pano. Valdinei começou a gritar e eu só escutei os tiros. Não fiquei para saber o que mais ia acontecer. Saí correndo. Deus sabe o quanto eu corri. Mas por vários momentos senti que o lobisomem vinha me seguindo pelo mato, quebrando os galhos no peito. Meus gritos de socorro se misturavam aos sons dos tiros dos peões. Ágata, minha sorte é que me joguei atrás de um barranco. Me arrebentei todo, mas escapei. O bicho passou correndo numa carreira grande e os tiros comendo solto. Quando os peões chegaram onde eu estava, gritei por socorro. Eles me ajudaram e voltamos para a fazenda. A esposa de seu Diniz fez curativo no braço do Valdinei. Machucou muito. Não sei se foi mordida ou arranhões, mas sangrava muito. E seu Diniz nos disse: eu acertei o miserável. Pelo menos uns 3 tiros no lombo ele levou. Duvido que ele volte aqui. Bom, nas noites seguintes ele não apareceu mesmo. Foi embora ou os tiros foram certeiros. Seu Diniz comemorava que conseguiu colocar o bicho para correr. E eu só pensava: preciso ir embora daqui. Trabalhei 5 meses naquela fazenda. Juntei um trocado e me mandei para Minas. Fui morar com um primo na cidade. Nunca mais quis saber de fazenda, sítio, mato e nem roça. Até hoje, quando conto isso para as pessoas, elas riem, pensam que estou brincando ou mentindo. Para quem é da cidade assim como eu, realmente é difícil acreditar, mas esses cães existem mesmo. Prefiro 1000 vezes as agruras da cidade grande do que a tal calmaria do mato. Durante o dia é até aceitável, mas à noite o bicho pega. Bom, esse foi meu relato, minha primeira e última experiência com o lobisomem. O bicho existe mesmo e é muito feio. Obrigado e boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família. Que sufoco esses rapazes passaram, não é? Seja na cidade ou na roça, é assustador dar de cara com a criatura. Agora vamos aos salves desta sexta-feira. Vai um salve com todo o meu carinho para Samantha Zamit David, Joana Santos Saraiva, Ana Cristina, Auri Araújo, Márcia Cristina, Dani Ribeiro, Orlando Alcovias, Rosana Souza, Né Oliveira, Nilce do Lago, Beatriz Reis, Jonas Luiz, Paulo Daltro, Lívia Gabriele Guimarães, Vanessa Carolina Coelho, Angélica Guimarães, Iago Coelho, Brenda Lilian Correia, Nem Faz Rir, Lindsay, Justin, Sofia, Hélios de Castro, Guilherme Martins, Ana Paula Oliveira, Emerson Tadeu, Hélio Silva, Alziro Pontes, Fábio Barros, Valdilé Noronha, Andy, Suzane Palim, Severina Barbosa, Evaldo Ribas, Marcelo Stradman, Richarlison Sena, Eliezer Gonçalves, Eliane Nascimento, Cláudia Costa, Sônia Maria Moura, Cláudia Motola, Jefferson Sabreira, Patrícia Pereira, Rosilda Pereira, Maria Gracinha, Ana Paula Mendes, Arlete de Freitas, Simone Fagundes, Carlos Marques, Ana Maria Santos, Eduardo Nascimento, Marisa Oliveira, Maria de Fátima Soares, Iramir Soares, Talita Silva, João Passoni, Ângelo Augusto da Silva, Pedro Souza dos Santos, Verdades Inconvenientes, Milena Moura, Diva Gomes, Daniel Atelli, Agimar Silva, Samara Cavalcante Ferreira e Fabrícia Santos. No próximo vídeo tem mais salves, família. Obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, peço seu comentário e seu like. E se possível, se inscreva no canal. Agora eu me despeço desejando a vocês uma noite abençoada, um excelente final de semana, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!